Continuando no nosso estudo sobre vistas de projeto, a partir dessa aula nós vamos estudar as vistas de chamada de detalhe, o detalhamento de projeto. Eu vou começar fazendo uma breve revisão, digo revisão porque esse assunto já foi tratado minuciosamente quando eu dei uma aula sobre esquadrias. E aproveitando o ensejo, lembrando que aqui no site do CAD-Norma, para Revit, eu tenho o curso dividido em níveis, e aqui no nível intermediário, em esquadrias, porque eu aproveitei o assunto de esquadrias para explorar esse item de detalhamento. Aqui é 208, detalhamento. Dê uma olhada nessa aula, porque eu vou fazer uma revisão sobre detalhamento e prosseguir, tratando principalmente do assunto vistas, que é o tema deste capítulo do nosso curso. Mas dê uma olhada aqui que eu estou explicando bem detalhadamente. Esse caminho das aulas, o caminho onde tem um índice na sequência, é interessante. Ou você pode ir diretamente aqui no canal do CAD-Norma, youtube.com/CAD-Norma. Eu tenho também aqui o curso dividido, por curso básico, curso intermediário, e aqui ABCD, mais aqui um pouquinho à direita. Eu tenho aqui o E2 esquadrias, e aqui você pode também por aqui assistir a aula sobre detalhamentos, tá ok? Só para lembrar aqui dos acessos ao curso do CAD-Norma por ordem. Bem, vou aproveitar também para mostrar algumas evoluções do comando, que lá quando eu expliquei esse assunto eu estava usando o Revit 2011, eu tinha chamada de detalhe simplesmente através de retângulos, e agora no Revit 2016 eu posso fazer uma chamada de detalhe também através de croquis, então eu posso desenhar a forma que eu achar mais conveniente do meu detalhamento, usando inclusive polígonos, enfim, qualquer forma que eu desejar para minha vista. Quando eu concluo o modo de edição, ele fez lá o meu detalhamento. Daqui a pouco a gente vai ver os detalhes sobre a chamada em si. E como eu estava na planta do térreo, numa planta de piso, quando eu criei, ok? Se eu clicar aqui duas vezes nesse elemento, eu tenho aqui a vista que foi criada, que foi chamada de detalhe 2. Voltando aqui novamente na planta, só um detalhe aqui, a gente repara que a vista ela é um pouquinho curva, nas suas bordas, mas na vista criada ela é um pouquinho reta, Esse é um detalhezinho bobo, mas vale a pena comentar, depois a gente vai ver sobre isso. Bem, quando eu cliquei aqui em chamada de detalhe, apareceu aqui uma opção, olha, de referenciar outra vista. Lembrando que se eu clicar aqui, quando eu escolher a minha área a ser detalhada, ele vai criar um desenho vazio, Esse desenho vai estar aqui, em vistas de desenho, chamada de detalhe. E nesse desenho vazio, lá naquela aula eu mencionei que você pode, por exemplo, inserir um detalhe do CAD, que você já tenha pronto, Dá uma olhada naquela aula, acho que vale a pena, até antes de seguir no assunto, dá uma olhada naquela aula de detalhamento que eu mencionei, porque eu não vou explicar novamente os pormenores desse comando, Mas só acrescentando que lá eu disse que você poderia inserir aqui um detalhe do AutoCAD, Você já tem um detalhamento pronto, enfim. Mas também você pode inserir outros itens, Às vezes você quer fazer uma chamada para um catálogo de um fabricante, Você pode ir lá e inserir uma imagem. Aqui eu vou rapidamente, só a título de exemplo, inserir aqui uma imagem. Vou pegar um detalhamento qualquer aqui de uma maquete, por exemplo. E nesse ponto é importante ter uma noção de dimensão, porque imagens ela depende da resolução que a gente usou. Então eu boto um texto aqui, por exemplo, 5 mm, é um texto grande, equivalente à régua 140, texto qualquer aqui.
só para ter uma noção de dimensionamento da imagem. Enfim, e aí eu posso fazer minhas anotações, né, com textos, com cotas, puxar um desenho do CAD, fazer propriamente uma vista aqui, né, criar um detalhamento tanto tão minucioso quanto eu quiser. E aí depois eu vou lá na minha folha, por exemplo, planta baixa, e eu venho aqui e insiro a minha chamada de detalhe na minha folha. Ok? Com desenho do CAD, com chamadas, textos, cotas, beleza? Resumindo, chamada de detalhe, eu posso criar um trecho a partir do Revit, ou posso referenciar outra vista, né? E abro um espaço em branco, um espaço vazio, uma área gráfica de desenho onde eu posso desenhar qualquer detalhamento e depois usar essa vista no meu desenho. Algumas curiosidades é que aqui eu fiz o detalhe, né, aqui na planta baixa. Se eu tiver assim numa elevação, na hora que eu criar uma chamada de detalhe, ela vai criar aqui essa chamada de detalhe em elevações, tá? E se eventualmente eu deletar esta elevação, que é a fonte, né, onde esta vista foi criada, obviamente esse detalhe aqui vai sumir, tá? Se eu excluir essa vista, ele menciona exatamente aqui, ó, essa chamada de detalhe também será excluída, ok? Sumiu tudo, tá ok? Porque a vista, a chamada de detalhe, é um elemento gráfico, ou seja, ele é escravo da vista aonde ele foi criado, ok? E aqui se eu for usar um corte, tá? Se eu for criar uma vista, uma chamada de detalhe em um corte, ele criou aqui, ó, corte de chamada de detalhe. Ok, bom, isso é apenas uma revisão do comando, com alguns acréscimos, e agora a gente vai ver assuntos novos sobre vistas de detalhe. Vamos voltar aqui para a planta do térreo, dar uma estudada nesse elemento aqui. Vou selecionar aqui a chamada de detalhe, né, que é um conjunto. Eu vou observar aqui em editar tipo, que trata-se de família do sistema, planta de piso, forplan, identificador de chamada de detalhe, chamada tracejada. Se eu clicar aqui, ele vai entrar no identificador de chamada de detalhe. Esse é um típico exemplo, da mesma forma como a gente viu lá em Cortes, né, de uma família complexa, né, formada de mais de uma família dentro de si. Então, veja, eu tenho uma chamada de detalhe que é, na verdade, uma planta de piso, uma vista, né, tipo, ó, floor plan, né, planta de piso. Se eu tivesse lá em corte, né, lá no corte ou numa elevação, vamos chamar aqui no corte D. Olha lá, cliquei aqui, editar tipo, ó, família do sistema, corte, símbolo de corte. Tá ok? Chamada tracejada é o que? É a família de representação gráfica dessa chamada de corte. Tá? Vamos destrinchar isso daqui a pouquinho. E dentro dessa chamada tracejada, eu clico aqui, eu tenho as propriedades do identificador em si, tá ok? Quando eu estou aqui, ó, na planta selecionando, ele está mostrando as propriedades desta vista de uma forma resumida, tá ok? Onde eu posso inclusive, olha, aplicar um modelo de vista, tá ok? E esse conjunto família é formado pelo identificador de chamada, pelo identificador de corte, a identificação de corte com símbolo. Isso aí daqui a pouco a gente vai ver mais para frente. E uma legenda de referência é apenas um detalhe que ele mesmo criou de forma automática, né, sequencial. Vamos nos concentrar aqui na planta de terra. Bem, se eu for agora
em configurações adicionais, né, no menu gerenciar, fatores de detalhe. Repara que eu tenho aqui eu já estou entrando na configuração do Revit como um todo, tá? Eu não selecionei o elemento. Então aqui eu estou trabalhando dentro das famílias de identificadores de detalhes, né? Então eu posso aqui, por exemplo, trabalhar quem é o identificador da extremidade. No caso aqui eu só tenho esse carregado, né? E o raio de canto, eu posso, por exemplo, mudar para 5 milímetros, né? São 5 milímetros plotado, né? No papel. Ok, ó, ele já já mudou o raio de fillet, vamos chamar assim na linguagem autocadiana. Por que ele mudou aqui? Porque esse elemento, ó lá, em editar tipo, é uma vista que tem como identificador de chamada de detalhe a indicação de ampliação métrica com raio de canto 5, essa família chamada tracejada. Se eu mudar esse identificador agora de chamada para chamada contínua, ok, ó, mudei o tipo de identificador. Clicar em aplicar, ele mudou, né? Na verdade aqui não é contínua porque a configuração desse elemento não é efetivamente contínua. Beleza? E como ele é um elemento de sistema, né, de sistema gráfico dentro da configuração do Revit, né, eu não vou conseguir aqui editar família, ok? Eu teria que entrar efetivamente, e a gente vai fazer isso mais tarde. Se eu quiser criar um novo símbolo com a linha contínua, com um quadradinho aqui, eu teria que criar uma nova família. Nesse tipo aqui de legenda, dando 2 cliques aqui, eu entro no modo croquis, né, para eu, por exemplo, mudar a forma, né, o alcance da área de detalhamento. Ok, terminando o croquis aqui, ele vai atualizar lá a minha chamada de detalhe de acordo com a nova área. E eu posso aqui também, olha, editar recorte, editar recorte, que seria o mesmo efeito, né? Redefinir recorte, eu volto para minha forma retangular, ok? Tamanho do recorte, a gente já viu isso também em outros comandos, né? Eu posso definir aqui largura e altura. Aqui está com 131, eu vou colocar 100, por exemplo. Eu quero um tamanho definido lá, eu tenho um espaço definido na minha planta para poder usar esse corte, né? Então posso definir aqui. E também aquele deslocamento do recorte de anotação, né? Não sei se vocês estão lembrados. Seria uma área, quando eu for lá nesse detalhe, vamos clicar aqui para a gente fazer uma revisão, né? Eu tenho aqui, ó, uma área tracejada aqui por fora, né? Então qualquer coisa que eu escrever de texto aqui vai aparecer. Se eu escrever aqui para fora, não vai aparecer na vista, né? Então o limite de corte para anotações. E esse limite eu posso definir tanto arrastando, né, as alças ou grips, quanto se eu quiser um tamanho regrado, eu boto essas medidas aqui. E aproveitando essa vista, eu lembro ainda que a gente pode recortar uma vista de detalhe, né, da mesma forma como a gente fez com outros elementos, dividindo, né, e aproximando, fazer uma interrupção. Não é isso? Olha só, interrompi e juntei aqui para fazer uma vista realmente interrompida. Às vezes é um elemento muito longo, né? Eu quero mostrar um trecho inicial e um trecho final. Ok, a gente já viu isso. Dei até um exemplo de um muro, né? Que você quer mostrar um lado e o outro, mas ele é muito comprido, então eu quero fazer um detalhe interrompido. E se eu quiser voltar atrás, redefinir corte. Aqui voltei à minha imagem original. Bem, eu vou ficar por aqui para essa aula. Na próxima aula nós vamos entrar no detalhe da família propriamente dita, né, da chamada de detalhe, ok?
que é mais o elemento que a gente vai usar para compor o nosso template lá do CAD-Norma, que a gente está construindo, né, na medida que a gente está desenvolvendo o curso, baseado nas normas ABNT. Até lá então, grande abraço e bons estudos.